para poder dar uma palavrinha. Gente, pegar meu microfone, eu falei, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Gente, acho bacana esse interesse de todos aí por esse assunto. Eu acho que eu tenho já 33 anos nesse ano. Antes a gente só tinha portaria terceirizada, e mesmo assim a gente não tinha uma convicção de qual era o melhor caminho. Agora com a portaria remota, vocês têm 3 opções, tenho certeza que nós vamos sair com dúvidas. No final eu vou dar a minha opinião, que eu acho que é o melhor para o condomínio realmente hoje. Se pudesse falar, mas realmente não existe uma receita de bolo. Nós vamos trabalhar, não é condomínio, padrão do condomínio, sim quais os moradores e os usuários desse condomínio, que eles realmente necessitam para melhor atendimento. Tá? Vamos começar a palestra aqui com o Rodrigo. Bom dia. Primeiro eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui falando para tantas pessoas, e muitas eu já conhecia e muitas eu conheci hoje e também, e pessoas também gabaritadas, então é um desafio muito grande. E de antemão quero parabenizar todos os síndicos que estão sendo formados, né, participados também do CEPOC. Parabéns, eu acho que quanto mais gente capacitada e com pensamentos alinhados no mercado, acho que todo mundo ganha, todo o mercado condominial vai ganhar. Bom, gente, eu vim aqui falar um pouquinho para vocês hoje sobre tecnologia, evolução, como que se deu, evolução em diversas áreas, para dar uma contextualizada até a gente chegar dentro da nossa casa, tá? E o nosso ambiente, que é o condomínio. Bom, primeiramente, só um conceito básico do que é a tecnologia, que ela é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos, técnicas, e que visam principalmente a solução de problemas. Se a gente não tem problema em determinada situação, consequentemente não tem evolução. Parte do princípio de que está ok, né? Está falhando só um pouquinho. Achei que está com um delayzinho, perdão. Bom, vamos lá. É correto dizer que a tecnologia começou na pré-história. No início, o homem não dominava o fogo. Então, o que ele fez? Desenvolveu métodos, ferramentas, com base na sua experiência, para passar a dominar o fogo. E daí, então, ferramentas, foi utilizando pedras, desenvolveu ferramentas para produzir ferramentas. Tudo isso é evolução, é tecnologia. Até chegar, talvez, na maior delas, que a descoberta da roda. Isso foi descoberto há quanto tempo, e olha o quanto isso ainda é fundamental para nós hoje. Tá? Agricultura. Cultura dessas imagens que começa a denunciar a nossa idade. Alguém já viu isso aqui? Um arado com tração animal? Já. Mentira, mas... Então, no início, como se faziam para arar, preparar a terra? Era um arado, uma tração animal, uma ou duas pessoas. Houve a evolução, porque houve a necessidade, a demanda se aumentou e houve a necessidade de aumentar a produção. Agora, isso aqui eu garanto que pouca gente sabe o que é, não? Plantadeira. Eu conheço por matraca. Ou plantadeira, tá? Plantadeira. Põe assim, aqui enche de sementes, né? Coloca no buraco, naquele mesmo produzido pelo arado de criação animal, libera uma semente, dá mais um passo. E para que isso evoluiu? Olha o absurdo. Alguém consegue se imaginar com a nossa demanda de consumo de grãos ainda produzindo no modelo antigo? Se hoje nós pegássemos a tecnologia de arado e plantio, tirássemos totalmente da nossa memória, ninguém mais conhece, consequentemente o homem iria descobrir ela de novo, porque não tem para onde fugir, é a necessidade humana. Então existe um problema e o ser humano evolui. Okay? Veículos. Tem uma imagem muito emblemática, que ela é da Quinta Avenida. Essa primeira aqui, ano de 1900, diversas charretes com tração animal.
e apenas 13 anos depois, já não se tem mais charretes. Então, na primeira se tem um veículo motor e na segunda apenas um veículo com tração animal. Porque a tecnologia evoluiu, a necessidade fez o ser humano evoluir. E certeza que nessa data de 1913 ninguém mais se imaginava utilizando uma charrete com tração animal, tá? Não nas cidades. E as profissões, gente? Será que são só equipamentos, tecnologia? Será que as profissões não evoluem? Essa eu não conheci, tá? Mas eu sei que existiu. Então, são as telefonistas. A gente assiste filme muitas vezes, né? O cara lá gira uma rodinha ou puxa uma maquininha assim. Telefonista, me liga com a polícia. A telefonista pega o pininho, coloca lá. Alguém consegue se imaginar hoje, utilizando essa tecnologia? O fluxo de ligações, chamadas, tudo que a gente tem? É impossível, é inimaginável a gente pensar algo nesse sentido. Porque a tecnologia veio para substituir. Então, o ser humano evoluiu em relação a isso. Essa é emblemática. Quem conheceu esses assistentes de locadoras, de fita cassete? Aqui, ó, muita gente. Vou fazer diferente. Alguém não conheceu? Tem um aqui. Vocês recordam quando a gente ia na locadora? Eu digo a gente, porque eu loquei muita fita. Ia na locadora, você ficava lendo aquela pequena sinopse no verso da fita cassete, aí vinha um assistente. Posso lhe ajudar? Pois bem, esse coitado assistia 2 ou 3 filmes por dia em casa para poder vir auxiliar os seus clientes, né? Pois, veja bem, esse filme tem muito suspense, sem dar spoiler, mas esse filme é assim e tal, meio que traçava um perfil do que o consumidor queria para poder auxiliar. Bom, nessa linha de trabalho surgiu a Blockbuster. A Blockbuster foi uma mega locadora com N lojas nos Estados Unidos que chegou a ter mais de 80 mil funcionários. Tinha um serviço de excelência. Mas quem aqui se recorda quando chegava na locadora atrasado e pagava uma multa? Você atrasou a devolução da fita cassete? Eu não me recordo às vezes que eu tomei uma chamada de atenção porque eu não tinha rebobinado a fita para devolver. Também era um saco tomar uma chamada do cara. E uma pessoa cansada disso resolveu mudar, evoluir. O que essa pessoa pensou? Eu vou criar um site onde os consumidores podem acessar o meu site, ler uma sinopse muito mais apurada do que a gente tinha lá na contracapa da fita cassete. Ele aluga a fita e eu mando para ele. Ele vai receber em casa. Poxa, que maravilha, recebeu uma fita cassete em casa. Só que aí ele tinha que mandar buscar as fitas, a logística não ficou legal. Então ele evoluiu com uma tecnologia absurda na época. Alguém conheceu isso aqui? O que a Netflix fazia no início? Eu solicitava o meu filme que eu queria assistir e eu recebia em casa um DVD, que eu não preciso rebobinar. Não é maravilha isso? E ela logo depois descobriu o quê? Que com uma pequena taxa ela pode entregar para vocês todos os filmes que vocês querem assistir em casa. Você já não precisa mais nem solicitar na locadora. Então está à disposição. Você já nem se lembra mais do cara da locadora lá. O mundo já está aqui na Netflix. É inimaginável a gente voltar para trás hoje e pensar numa locadora com uma pessoa te auxiliando. Inclusive, recentemente, preparando esse material, há poucos anos, questão de 2 ou 3 anos, fechou a última locadora do Brasil, tá? No interior de São Paulo, a nível de conhecimento de vocês, em Bauru. E existem outras profissões. Assistentes pessoais, já é realidade. Eu até preparei, mas eu tirei por questão de tempo. Busquem o assistente pessoal do Google, é fantástico. Tem alguns vídeos, eu já utilizei, é fantástico. Ele faz coisas que vocês não imaginam que ele pode fazer. Assistente social não, pessoal está sendo substituído. Essa semana eu ouvi, e veio muito de encontro, isso já estava pronto. Muito em breve nós vamos ter drones fazendo entregas para nós de pequenos objetos. Tá? Você vai fazer um pedido, você vai dar um drone entregando a sua pizza, de repente, uma encomenda que você pediu pela internet,
Isso não é absurdo pensar nesse sentido já, tá? O meu segmento, operador de telemarketing, atendimento, eu tenho certeza que muitos de vocês já foram atendidos por uma inteligência artificial e não se deram conta. Eu, que sou do ramo, conheço um atendimento. Esses dias eu me peguei e falei, caramba, eu estou há 15 minutos e só agora que eu fui notar. Era uma inteligência artificial. Porque já existem os algoritmos que estão preparados para responder de acordo com o que você fala. E é muito humanizado esse atendimento, humanizado entre aspas, é quase imperceptível. Tá? Então, nesse sentido, Rodrigo, você está falando que vai acabar o mundo, vai ficar só máquina? Não, gente, não é isso. Quem tende a desaparecer das profissões? Eu sempre digo o seguinte, quanto mais repetitivo for o esforço, quanto menor esforço mental ele exigir do ser humano, e quanto mais lógico ele for, ele pode ser programado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Vou pegar o meu segmento, teleatendimento. Bom dia, que horas são, qual o seu nome, qual apartamento deseja ir, com quem deseja falar. Isso é lógico, isso pode ser programado. Tá? Então, por isso que eu entendo que na minha área vai acontecer muito em breve. Mas e quem vai se diferenciar nesse mercado? A máquina nunca vai substituir a criatividade humana. Pelo menos eu espero que não. Tá? E a máquina também não vai substituir isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é a interação com pessoas. Então, independente do segmento que vocês sejam, administradora, conservadora, síndicos profissionais, a interação com as pessoas ela é fundamental. Eu vou citar um exemplo de contabilidade. Já existem softwares que fazem a contabilidade, o cliente alimenta o software e ele devolve a contabilidade. Mas e qual o contador que se diferencia? Poxa, é tipo o meu contador, ele me liga todo mês e fala, Rodrigo, suas horas extras estão extrapolando demais aqui, você pode ter um problema trabalhista ali na frente, cuida disso, ele me dá uns pontos de alerta. Tá? Então, existe a interação. Agora, se ele fosse para mim só um boleto no final do mês, com certeza eu já teria pensado em fazer algo eletrônico. Por que eu estou pagando? Né? E nos condomínios, gente? Nós temos já a tecnologia entrando em nossas vidas? Gente, desculpa, eu não consegui ficar tanto ali, é por questão da distância do... Bom, registro em caixinha. Nós temos aplicativos de condomínio já resolvendo muito de nossos problemas, não é verdade? Fazer a cozinha do seu nome. Isso, marca aí. Quantas coisas a gente tinha os profissionais fazendo, como eu precisava de um profissional para fazer uma reserva de salão, anotar uma reclamação, por exemplo, N coisas que hoje já são feitas pelo usuário, por aplicativos, não é verdade? Tem aplicativos para fazer gestão de consumo, contas de água, de luz, como que está o consumo do meu condomínio, tá? Entregando gráficos. Tem aplicativos fazendo gestão de portaria, que visitante eu autorizo, que visitante eu não autorizo, eu olho o relatório de quem entrou na minha casa ou não, tá? Bom, vamos entrando no assunto da portaria remota. Por que eu contei toda essa historinha até hoje? Para mostrar para vocês que a evolução ela está aí, ela acontece em todas as áreas das nossas vidas. E no condomínio não é diferente, o condomínio evolui. Tá? Com essa evolução veio a portaria remota, a portaria à distância, a portaria virtual e tantos outros termos que estão no mercado. Né? E ele veio a partir de uma dificuldade. Então, inicialmente, custos. Então, o que a gente busca com a portaria remota? Melhorar processos e diminuir custos. Tá? Mas a portaria remota, ela é apenas abrir portas à distância? Bom, mais uma vez, prometo que é o último conceito, tá, gente? Sei que o conceito é chato. O que é a portaria remota? Ela é o conjunto de tecnologia, gestão e processos aplicados ao atendimento de portarias, buscando aumento de segurança e otimização de pessoas. Tá? Então, gravem isso, aumento de segurança e otimização de pessoas, não quer dizer eliminação de pessoas, eu nunca prego isso, porque nós precisamos de pessoas no condomínio, com consequente redução de custos. Tá? Vamos buscar economia? Eu confesso que há 8 anos atrás, quando a gente começou com portaria remota, nós tínhamos
um sonho, eu acho que eu falei isso aqui no lançamento do curso, que era poder agregar muito mais coisas. Eu vim de um mercado que era do Mato Grosso, onde a mão de obra era simplesmente péssima. Se o cara não servia para mais nada, ele ia buscar um serviço de porteiro. Então, a gente queria melhorar a segurança e melhorar a vida das pessoas. Vamos aplicar processos diferentes à distância. Mas o objetivo de todo mundo que nos buscava era buscar economia. Então, eu não desisti desse sonho. Então, busquem economia, mas eu coloco alguns parâmetros, alguns pontos de alerta para vocês se preocuparem, tá? Sempre que forem buscar um serviço de portaria à distância, ele vai necessitar uma comunicação entre o condomínio e a base de atendimento, seja ela onde for. Então, isso nós vamos falar um pouco. Que tipo de registro esse sistema de portaria remota vai entregar para o síndico, para os moradores? Que tipo de inteligência esse sistema dispõe, tá? No que ele pode agregar na vida das pessoas dentro do condomínio? Quais os tipos de chaves e controles que os moradores vão usar? Tá? O que vocês devem buscar, quais as diferenças deles? As portas, os acessos, isso é muito importante. Que tipo de controle de abertura e fechamento eu vou ter? Ela vai ser manual? Ela vai ser automática? Quais as vantagens e desvantagens delas? Essa empresa, mesmo sendo uma empresa à distância, ela dispõe de mão de obra própria ou terceirizada? Qual a vantagem e desvantagem disso? O que vocês devem buscar? Tá? Que tipo de backup de energia essa empresa vai entregar ou o condomínio vai ter que dispor para ela? Se vão existir alguns custos extras que vão envolver essa portaria, tá? Esse atendimento. Como é a gestão da empresa que está fazendo a portaria remota para vocês? Porque o nosso conceito, o conceito que eu tenho de portaria, não é simplesmente abrir portas à distância. À distância, ele tem que entregar uma gestão da sua portaria, tá? Por isso a tecnologia está aí. E que tipo de qualificação e padronização de processos que os funcionários dessa empresa vai dispor para vocês? Porque senão vocês só estão mudando o problema de lugar. Concordam? Se eu estou com um profissional mal capacitado e é por esse motivo que eu busquei a portaria remota, eu preciso me preocupar com a capacitação daqueles funcionários também, porque o ser humano continua existindo nesse processo todo. Bom, vamos para o primeiro tópico então. Comunicação. Que tipo de comunicação a gente vai poder utilizar? Basicamente hoje é utilizado link dedicado ou internet comercial de mercado. O link dedicado, ele vai dar uma disponibilidade e velocidade de até 99,3%. O que é isso? Fazendo uma conta redonda, se eu contrato um link de 10 megas, por obrigação aquele provedor tem que me entregar, ele é obrigado a me entregar até 9,93 megas. Tá? E esse 0,7 de quebra a Anatel permite que ele tenha. E a disponibilidade no dia, ela pode ter oscilação de até 11 minutos. Isso também é aceitável e tolerável pela Anatel. Tá? Eu tenho a vantagem de solução de problemas, o SLA, de até 6 horas. Tá? Então, em caso de rompimento, de queda de link, queda de fibra, eles são obrigados a restabelecer em até 6 horas. Tá? Normalmente isso resolve-se em uma hora e meia, só quando é rompimento que é mais difícil, aí estende ao SLA total. E qual que é a desvantagem disso? Ela gera um custo muito maior, o link dedicado tem um custo maior, e eles têm fidelidade de contrato, e eles também têm isso amparado pela Anatel. O padrão é de 36 meses. Tá? Então, obrigatoriamente, contratou um link dedicado, é um contratinho de 36 meses ali. Não escapa disso. E a banda larga? Já mudam os parâmetros, tá? Eu tenho a disponibilidade de banda de até, disponibilidade de entrega de até 80% e a de velocidade de banda de até 20%. Então, vamos voltar para o nosso link de 10 megas. Se essa empresa está me entregando 2 megas, ela está fazendo o que se espera dela, eu não posso reclamar. Tá? É isso mesmo, 20%. E se essa empresa ficar até 5 horas e 20 indisponível dentro de um dia, ela também está entregando o que se espera dela. A gente não pode reclamar.
O SLA é de até 48 horas, compare que no do link dedicado é até 6. Tá? Mas tem vantagens, ela tem um menor custo e ela tem também um contrato sem fidelidade. Então, Rodrigo, qual que é o ideal? O ideal é o que vocês estiverem de acordo a contratar. Não tem certo ou errado. Errado é a empresa se propor alguma coisa e entregar outra. Isso é errado. Agora, o que eu recomendo? Quanto maior garantia possível. Tá? Mas não é errado ter uma empresa com que utilize banda larga, de forma alguma, tá? Desde que os moradores estejam cientes, que vocês saibam que vocês estão contratando. Bom, registros de sistema. Esse sistema, ele registra entrada e saída de moradores, seja com um dispositivo de tag, seja controle remoto, ou seja QR Code, fica registrado, é importante ficar, tá? Isso é um controle de acesso. Quando o síndico precisar de um relatório, ele vai conseguir. Entrada e saídas de visitante, de que forma fica registrado? Atendimento áudio, imagem, o que essa empresa vai entregar para vocês? Os atendimentos, eles são gravados para poder ser feito auditorias posteriormente? É muito importante, tá? Você poder auditar se houve um problema com o acesso de visitante em algum momento, auditar aquele atendimento para saber se ele realmente foi autorizado, se a empresa liberou sem autorização, enfim, fica fácil de poder apurar possíveis problemas. E o fundamental, que é básico, mas a gente não pode deixar, que é a gravação de imagens, né? Isso é praticamente obrigatório nesse segmento. Bom, os interfones, aí começam algumas coisas mais técnicas, tá? Os interfones, a empresa vai saber se tiver algum problema naquele interfone. Então, existem equipamentos no mercado que isso é monitorado como se fosse um computador. Botãozinho vermelho e verde. O interfone ficou offline, a empresa fica sabendo na hora e consegue enviar a equipe técnica de imediato. A vantagem disso é uma resposta técnica muito mais rápida e a solução de problema de forma muito mais eficiente. Como todos sabem, o porteiro não fica no local. Em caso de falta de energia, as baterias vão assumir o sistema. Mas essas baterias, eu vou saber quando ela está num nível crítico para poder enviar um suporte local? Tá? Então, é importante saber, a empresa saber esse nível de bateria também. Tá? Possíveis arrombamentos, eles vão ser identificados pela empresa de monitoramento e atendimento? É preciso se atentar a esse detalhe, que é fundamental. Ele é básico também, mas é fundamental se atentar. Né? Portas que possivelmente não abram ou não fechem, quem vai ver? Vai depender do morador passar e ver aquela porta aberta, ou a empresa que está me prestando serviço tem meios através da tecnologia para descobrir? Porque a gente também não pode transferir para um ser humano ficar olhando imagem e conferindo se as portas estão abertas ou fechadas, né? Possíveis entradas de caronas, elas vão ser identificadas também pela empresa? Que ação elas vão tomar? Adequações às normas. Isso é muito importante, muito sério, gente. Esse sistema ele está adequado para atender a norma de emergência e incêndio dentro do condomínio? Tá? Existe uma normativa, uma NBR que regula isso. A preocupação com as pessoas com dificuldade de locomoção, ela existe? De que forma essas pessoas vão acessar livremente o condomínio sem impactar na rotina delas? Tá? Em caso de falha de energia, volto a dizer, isso é básico, mas como essa empresa vai se comportar? Ela vai saber, simplesmente os no-break vão assumir e ela não vai descobrir, então é preciso se atentar a esse detalhe. Que tipos de chaves eletrônicas os moradores vão utilizar? É um tag, um chaveirinho, é um chaveirinho. Esse chaveirinho ele é de mercado ou ele é exclusivo da empresa? Muito obrigado. Esse aqui é o... vamos pegar o da porta, né? Aqui. Ele é exclusivo ou ele é de mercado? Por coincidência tem dois. Aqui, perfeito a comparação. Tá? Vantagem e desvantagem. O tag de mercado ele é muito mais barato, muito mais acessível. Porém, ele, pela característica dele ter muito no mercado, obrigado, desperta o interesse em desenvolver equipamentos que façam cópias. Tá? O tag exclusivo, ele tem poucos no mercado, então basicamente somente os tags daquela empresa especificamente vai dispor deles.
isso não desperta o interesse em alguém produzir um equipamento para copiar aquilo. Então, se eu tenho, fazer uma comparação de números básica, 10 mil tags de uma empresa específica e 1 milhão de outra. Poxa, eu vou desenvolver um equipamento que copie 1 milhão, porque a probabilidade aqui é maior da gente conseguir fazer cópia, tá? Então, essa é a vantagem. Controle remoto é a mesma coisa, a mesma situação, tá? Se ele é de mercado ou se ele é exclusivo. QR Code de acesso de moradores. Ele é um QR Code estático de acesso ou ele é um QR Code randômico? Qual que é a diferença? O QR Code estático ele é uma imagem. Tá? Então, se eu tenho um QR Code e eu printo aquela imagem e mando para outra pessoa, essa outra pessoa vai entrar. Ou se alguém bate uma foto da tela do meu celular, essa pessoa entra. Se ele é randômico, normalmente de 30 a 45 segundos ele troca a chave. Então, a não ser que esteja na frente do condomínio para isso poder funcionar. Tá? É um ponto de alerta para vocês se preocuparem também. Biometria. Biometria é perfeita. Se atentem às biometrias de baixo custo. Tá? Normalmente, biometrias de baixo custo, elas têm um nível de confirmação de pontos digital menor. E elas estão mais suscetíveis a falha. Mas a biometria é perfeita. Imagine se todo mundo conseguir um equipamento de biometria com baixo custo e alta qualidade. Acho que seria o sonho para todo mundo, né? Mas a gente sabe que não é assim. E as desvantagens é que existem pessoas que não conseguem fazer leitura de biometria, principalmente idosos, médicos que usam muita luva. Então tem as suas dificuldades também. Normalmente, a biometria ela vem atrelada a um teclado de senha. Então, eu cheguei no condomínio, a minha biometria não funcionou, eu digito a minha senha e entro. Qual que é a desvantagem disso? O dedo eu não transfiro. Então, se a biometria funcionar legal, eu não preciso. Eu não transfiro meu dedo para ninguém poder entrar no condomínio. A senha eu posso transferir, certo? E inúmeras vezes eu faço para o Evaldo, enfim, em um dia minha senha já foi disseminada, então eu perco o controle de para onde ela foi. O tag, ele é transferível, então eu posso passar o tag para a Marcela, mas só para ela. Eu não consigo replicar esse tag, entende? Então, se vocês me pedirem o que é o ideal, gente, o ideal seria biometria e não tem dúvida, com um backup de tag. Esse seria o ideal, porque eu não preciso da senha para ter o backup, concorda? E ele passa a ser seguro. As portas sociais. De que forma nós vamos controlar essas portas? Bom, nós temos a opção dos motores, que dão muito mais comodidade, tecnologia e segurança para o condomínio. Tá? Eu não dependo de ninguém conferir se a porta fechou ou não. Em contrapartida, é necessário um suporte técnico especializado. Okay? Existem as molas que normalmente é o que se utilizam, elas têm a vantagem de ter o baixo custo, as estruturas já estão prontas para isso e o suporte técnico delas, para elas, é amplo. Tá? O importante é não deixar sem nenhuma dessas duas opções em portaria remota. Eu não posso deixar uma portaria livre, tá? De forma alguma. A gente sempre crava o seguinte: o que dá segurança para o condomínio é porta fechada. Tá? Então lembre-se sempre disso. A mão de obra que essa empresa vai dispor, ela é própria da empresa para vocês? Então, a vantagem é que tem menor rotatividade, tá? Eu não preciso ficar contratando várias pessoas para trabalhar no condomínio. Existe uma maior especialização, consequentemente um menor risco para o condomínio. A mão de obra terceirizada, existe uma rotatividade grande, com consequente menor especialização e aumenta o risco ao condomínio. Parênteses, eu estou falando da mão de obra da empresa que está prestando o serviço, tá, gente? Não, em momento algum, aqui é portaria própria ou terceirizada, tá? É da empresa que está dispondo do serviço para vocês, tá? Que tipo de backup de energia esse condomínio vocês podem ter? Vocês podem ter um gerador que vai dar uma grande autonomia em suporte em caso de falta de energia, mas é necessário um local adequado para ele, por questão de ruído e exaustão de gases. Tá? Não é todo condomínio que pode ter gerador. E ele tem uma manutenção mais onerosa, ela precisa ser mais frequente, porque é muito comum a gente precisar do gerador, tá com diesel ruim,
não liga, ou a bateria da partida está estragada, enfim, aí você já não tem. Tá? E existem os no-breaks, que a autonomia ela pode ser ajustada de acordo com a necessidade da região de condomínio, então a gente faz muito essa avaliação. Em regiões mais isoladas, a gente prevê um backup maior. Fácil acondicionamento, não precisa de um local específico para isso. E a questão de manutenção, basicamente, a substituição de baterias, em média, cada 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Custos extras. Essa operação que está sendo levada até vocês, é somente aquele contrato mensal que vocês têm ou envolve algum custo extra, como a contratação de link pelo condomínio, por exemplo? Tá? Eu pago a empresa e, paralelo, ainda tenho que contratar o link ou essa empresa está entregando o link para mim já? As visitas técnicas, elas são cobradas à parte ou elas estão dentro do contrato que você já tem estipulado com aquela empresa? Tá? Suporte em casos de inoperância. Essa empresa vai prestar esse suporte num possível defeito técnico, numa quebra de energia, onde gerador ou no-break já não estão mais em ação. Ela vai enviar ou isso é responsabilidade de vocês? É preciso se atentar. Que tipo de multas contratuais estão sendo levadas até vocês? Então, sempre falando que a gente está lidando com prestação de serviço. A gente parte do princípio que se eu não estou contente, não posso cancelar o meu contrato, mas é um ponto de atenção, vamos ficar atento a isso, se existem as multas e as condições. E a gestão dessa portaria, o que vocês vão receber? Simplesmente um boleto no final do mês ou vocês recebem um relatório da gestão do que aconteceu dentro do condomínio? Tá? Então aqui basicamente são números de acesso geral de um condomínio, quantidade de acesso por dispositivos, quantas vezes a garagem foi aberta, quantas vezes um convidado entrou com convite, quantas vezes houve toque de interfone. Então isso é a gestão. E onde que ela é importante? Para mostrar os números. Por exemplo, esse primeiro gráfico mostra um total de atendimentos em um condomínio específico distribuído dentro de horas. Vocês conseguem ter a noção de qual era o pico de movimentação dentro do condomínio de vocês, tá? De visitantes. Essa empresa, ela mostra para vocês os tempos que os visitantes estão aguardando. Para vocês, síndico, eu tenho quem já é síndico de portaria remota, vai independente da empresa, tá, vai saber dizer: poxa, o morador lá do 201, disse que o visitante dele ficou 10 minutos lá na portaria. Isso é muito comum acontecer. E esses 10 minutos, quando se é possível auditar e mostrar números, ele vira 2, 3, quando muito. Então é importante apurar isso para diminuir atritos dentro do condomínio. E a empresa, ela precisa mostrar para vocês como está a média de tempo de espera lá no condomínio de vocês, tá? Quantos atendimentos, quais os picos de atendimento, por exemplo, aqui, ó, vocês reparem que tem um pico de 32 segundos. Então, houve atendimento ali dentro do mês que chocou e elevou a média. Mas, em contrapartida, se vocês olharem o número de cima, foram 5 atendimentos dentro daquele intervalo de hora no mês inteiro. Então, com certeza, foi um atendimento que elevou essa média. O que não pode é eu pegar uma hora de pico aqui, por exemplo, de 13 às 14, que houve o maior número de atendimentos, 99 no mês, e aquele número de média ser alto. Aí eu sei que, aí sim eu estou com um problema, porque todos os moradores, todos os visitantes aguardaram muito para ser atendidos, tá? Bom, acesso por tarde, aqui são só relatórios, enfim, é uma gestão do que aconteceu no condomínio de vocês. Mostra também a quantidade de chamadas e o tempo de duração. Então, esse gráfico maior, a metade da pizza ali, por exemplo, esse condomínio ele teve 1.170 atendimentos. Praticamente metade deles foram encerrados, deixa eu ver o número, entre 1 minuto e 2. Tá? Foram finalizados entre 1 minuto e 2. Ou seja, em torno de 600 atendimentos daqueles 1.200 finalizaram em até 2 minutos. Então, vocês conseguem ter argumentos para dar uma contrapartida para o morador e prestar conta também do serviço que vocês levaram para o condomínio de vocês. E como que essa empresa cuida dos... Lembra do que eu falei de a gente mudar o problema do lugar? Como é a qualificação da empresa?
como que ela cuida da qualificação dos funcionários dela? Ela faz auditorias dentro dos atendimentos que ela oferece para vocês? Então, aqui é um exemplo de uma auditoria, onde 4 itens básicos são avaliados e, nesse caso, um deles não está dentro dos padrões que a empresa estabelece. Isso gera um relatório e fica no sistema. Após essa auditoria, vai gerar uma avaliação geral da operação do atendimento e a gente pode chamar aquele operador específico que pecou em algum momento e aplicar um feedback. Senão não adianta eu somente pegar o erro, identificar e não corrigir o funcionário, o operador. É a mesma coisa de vocês, de repente o zelador não está limpando uma determinada área, você só reclama e não fala para ele. Então é importante corrigir aquela ação. Enfim, qual condomínio pode ter portaria remota? Quem está preparado para isso? Existe uma limitação? São somente condomínios pequenos, somente condomínios grandes? Quem seriam? Eu digo que é preciso um alinhamento de expectativas. O que o condomínio está buscando com o que a empresa pode oferecer. Tá? Isso é o primeiro passo que vocês devem se atentar. Vão ser necessárias possíveis adequações de procedimentos dentro do condomínio, dos moradores. Então, é preciso estar ciente de que para ter a adesão à portaria remota é necessária uma mudança de cultura. Tá? Isso é fundamental. A gente não vai conseguir agir das mesmas formas. Aumenta a responsabilidade do morador também. Que é o que vem na sequência. É preciso abrir mão dos benefícios que a portaria humana dispõe. A gente sabe, eu nunca gostei de utilizar como argumento de venda para portaria remota. O síndico fala, Rodrigo, mas o meu porteiro ajuda a dona Maria aqui com a sacolinha. Mas isso é desvio de função. Cara, a gente sabe que isso acontece. Eu não vou lutar contra isso. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Pode ter algum tipo de problema? Pode, mas a probabilidade é mínima. Normalmente não acontece. Tá? Então isso para mim não é argumento. É preciso sim absorver que a partir daquele momento eu não vou ter mais ali o seu João para poder ajudar a carregar a sacola. E os moradores precisam estar cientes disso, senão pode trazer problemas para vocês posteriormente. Tá? Para possíveis problemas técnicos, parou um portão hoje com o porteiro, ele está ali, ele vai dar o suporte imediato para vocês, tá? Para os moradores. Existe uma pessoa full time no condomínio para isso, para poder dar esse primeiro suporte. Em caso de portaria remota, por mais rápida que seja essa empresa ou o atendimento dela, é preciso entender que vai existir esse gap de tempo, porque precisa deslocar o técnico precisa ir até o local. Em média, 45 minutos, 1 hora é o prazo de atendimento. Tá? Se os moradores estiverem cientes disso, não há problema algum. O que não pode é omitir essa informação. Tá? E é importante, não importante, é fundamental ter bons profissionais físicos no local, de zeladoria, de limpeza, porque eles são o primeiro suporte que normalmente a empresa de portaria remota aciona. Então, bons profissionais, que aí é onde já entra a questão de próprio ou terceirizado, bons profissionais são fundamentais nesse processo. Tá? A gente não consegue prestar um bom serviço em sua totalidade sem ter um bom profissional humano no condomínio. É indispensável. Bom, eu queria só deixar uma mensagem para vocês, é um vídeo rápido, acho que eu não estendi meu tempo. É um vídeo? Consegue apagar a luz pra gente ver? Eu sou mais rápido que você. Sou mais forte que você. E com certeza vou durar muito mais que você. Você pode pensar que eu sou o futuro, mas está errado. Você é o futuro. Se pudesse desejar alguma coisa, desejaria ser humano. Para saber o que significa ter sentimentos, ter esperanças, ter angústias, dúvidas, amar. Eu posso alcançar a imortalidade, basta não me desgastar.
você também pode alcançar a imortalidade. Basta fazer apenas uma coisa notável. Criatividade, gente, interação humana. Isso máquina alguma vai substituir. E é para isso que a gente está buscando capacitação, não é verdade? Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Agora eu vou chamar o Pedro Ivo para poder falar sobre empregados terceirizados. Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve bem? A questão dos microfones, né? Vou precisar pôr só uma aguinha aqui, gente, porque a boca seca. Vou botar aqui um pouquinho. Bacana. Depois dessa palestra, um assunto que eu gosto muito, que é tecnologia, vou falar um pouco sobre pessoas, que é um outro assunto também que eu amo. Tem gente que não gosta muito não, né? Tem gente que fala que gosta mais de bicho do que de gente, mas mais fácil, né? Achou que né? Mas eu gosto muito de gente, né? Essa interação humana, e a gente aprende cada dia aí com as pessoas. E o meu objetivo aqui com vocês é trazer informação para que vocês saibam qual portaria que é melhor para vocês. A gente sabe que nem tudo é para todo mundo, né? Então, vão ter alguns que estão mais abertos à tecnologia e vão facilmente implementar a portaria remota, outros vão adequar melhor a portaria terceirizada e algumas o funcionário próprio. São os 3 temas que a gente vai falar aqui hoje. Falar rapidamente aqui sobre quem sou eu, né? Meu nome é Pedro Ivo, para quem não me conhece. Para quem me conhece também, eu sou Pedro Ivo. Não deixar dúvida. Sou proprietário da CWR e sou apaixonado por inovação e café também, viu, gente? Inclusive, se tiver só bravo, o resto tiver aí, viu, não também. Bom, sou pós-graduado em gestão estratégica de negócios, graduado em contabilidade. Atuo na área de gestão de mão de obra já há 20 anos. Esse carinha de novinho, ganha, tá? Tem 120 anos. E voltando aqui, para finalizar, sou pai do Jonathan, sou marido da Ana Cecília, que é uma moça que escondeu ali no cantinho, morre de vergonha, mas é uma moça brilhante. Tá? Bom, vamos lá, começar. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, quais requisitos são necessários para uma boa gestão de mão de obra, independente de qualquer modalidade que vocês estejam, seja funcionário próprio ou do terceirizado. E para começar, eu queria perguntar para vocês antes, quem aqui mora em prédio que tem portaria remota? Levanta a mão para mim, por favor. E aí, já tem alguns. Funcionário próprio. Não sei se todo mundo sabe diferenciar. Isso aí. Normalmente funcionário próprio tem um uniformezinho bom no condomínio, né? E funcionário terceirizado. Uma turma boa aí, tudo bem. Legal. Pois é. Primeiro item importante para uma boa gestão de mão de obra. Eu estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, viu, gente? Só um minutinho. Vai ficar de cabeça para baixo. Vai dar certo.
pessoas capacitadas em gestão de pessoas, né? Psicologia empresarial ou recursos humanos. Então a gente precisa ter pessoas capacitadas para gerir essa mão de obra, seja ela como for, né? Toda mão de obra, em qualquer lugar, ela tem que ser gerida, né? Senão, lidar com a gente sem gestão não funciona. Não é igual a tecnologia, você programa ali, ela dá problema, mas ela funciona da forma que você programou, ou a gente espera, né? A pessoa não, a pessoa você tem que acompanhar. Muito. Plantão de atendimento para substituição de faltas e férias. Importante, gente. Se o porteiro faltou, como é que ele faz? Ele te liga de madrugada? Isso não sei, mas pode acontecer no caso dele de quem tem funcionário próprio, né? Tem algum síndico aqui que já foi para a portaria substituir o porteiro? Ah lá, é um guerreiro. Estamos juntos, eu já fui também. No início da empresa também, já tive, já fiquei em portaria, né? A gente ainda tem 22 anos. Mas no início a gente faz tudo, né? E dono de empresa faz tudo, né? Agora o porteiro é um profissional que eu acredito que tem que evoluir. Porque o sindicato ele restringe muito as funções do porteiro, né? E aí o porteiro não pode trocar uma lâmpada, ele mal às vezes pode carregar uma sacola, né? Então em alguns condomínios a gente já está sugerindo muitas vezes carregado na portaria, o zelador, né? Que ele pode fazer tudo, né? Mas condomínios de alta circulação, o porteiro tem muita função, né? Seja para separar para correspondências, para atender, né, os moradores e por aí vai. Recrutamento, treinamento e supervisão, né? Dentro da gestão tem que supervisionar, tem que dar feedback, né? Foi o Rodrigo falou na palestra dele, se não der feedback, não melhora. E aí o zelador, ou o faxineiro, ou o porteiro, ele apresentou algum problema, reporta para a empresa responsável, né? Se é conservadora, se é terceirizada, reporta para a terceirizada. Se é funcionário próprio, informa para o síndico, tá? Porque para a gente ter condição de corrigir o processo de treinamento, acompanhar, ver se ele está adequado àquele condomínio, cada condomínio é um. Então a gente tem que adequar o profissional ao condomínio, tá? Corpo jurídico para prevenção de defesas trabalhistas. Todo profissional ele gera um risco, né, de uma ação trabalhista. Toda pessoa tem direito de entrar na justiça por qualquer motivo, mesmo que ela não tenha direito a ganhar nada, mesmo que você seja pagando em dia. Mas você vai ter que defender, vai ter que fazer uma defesa. Então, ter um corpo jurídico, ter um profissional que vai atuar nesses casos é muito importante. E lembrando que esses profissionais são pessoas simples. Muitas vezes eles são induzidos a entrar com um processo, né? Um advogado e fala assim, olha, entra que você vai ganhar, né? E aí ele tem necessidade financeira, né? Então é natural, tá, gente? Provisão financeira para férias, 13º e rescisões. Tem muito condomínio que não tem provisão. Gasta o dinheiro todo, não separa e aí vira refém do funcionário. Né? Aquele funcionário que está horrível, mas você não tem caixa para mandar embora. Aí ele vira dono do prédio. Né? Ele faz o que ele quiser, né? Deita e rola. Então a questão da provisão é muito importante. Né? Quando ele é próprio, o condomínio tem que fazer. Quando ele é terceirizado, a terceirizada faz essa provisão. Tá? Se a gente não possui os requisitos, né, qual que é o risco? A gente tem risco de rotatividade de pessoal, que é ruim para a segurança, né, é ruim para o treinamento. Né? Essa rotatividade ela é ruim em todos os sentidos. A gente, como terceirizada, a gente procura não trocar o profissional de prédio, a não ser que ele não esteja atendendo, porque é ruim para a gente também. Você tem que dar um novo treinamento, tem que entender o prédio, então a gente trabalha para não ter essa rotatividade diariamente. Tá? Ações trabalhistas, ausência de caixa de requisições, eu já adiantei, excesso de faltas, né? Tem funcionário que falta sábado, domingo, feriados, né? Dias santos, não trabalha, né? Por quê? Porque não tem essa gestão. Né? Muitas vezes ou não dá essa advertência, fica com pena, enfim, não tem gestão, né?
e não adverte, e aí você vai ter problema com faltas, né? Ou às vezes não demite. Tá? Problemas na segurança do edifício, que é muito importante, né? Se o profissional não está treinado, ele não, se você tem rotatividade, você tem uma série, não tem gestão, você vai ter problemas altamente nessa segurança. Tá? E má qualidade na prestação de serviço. Eu vou passar um vídeo para vocês que reflete um pouco isso. Vai conseguir apagar a luz, Mavic? Ou não? Porque você foi lá fora e não deu? Não, já apagou. A primeira fileira. Achei que apaga as luzes, vocês vão dormir, né, gente? Ou não? Então, vamos lá. Acho que você vai ter que entrar na apresentação de novo, porque ele saiu lá em cima. Ah, deu? Deve estar melhor que eu. Não consigo ver isso não. Seu Ginaldo, você abre a garagem pra mim, por favor? Moço, acorda ele não, coitado. Oi? Tá me falando tão gostoso. Desculpa, eu preciso ir embora, eu tenho que sair. A gente também faz essa carinha. Só porque não te acordar. Vem cá, há quanto tempo vocês estão aqui, hein? Olha, o tempo a gente nem sabe, né? Porque a gente tá tanto tempo aqui olhando pra essa carinha de anjo dele que perdi até a hora, né, gente? Ai, merda, tá dormindo em cima do portão. Fala baixo. Ele passou a manhã inteira brincando de bola com os outros porteiros. Ele tá cansado, tá exausto, gente. Ô, meu Deus, deixa eu ver aqui que tá chegando na frente fria. Seu Ginaldo é as marcas. Ele tá com o pé descalço aí, depois acorda gripado, não sabe por quê. Vou até trazer um chazinho pra ele depois. Pedir a Regina pra fazer um Menina, chazinho. vocês estão de sacanagem, tem outro porteiro pra chamar, não? Até tem um no alto, só que eu pedi pra que ele lavasse meu carro. Eu cheguei lá e tava dormindo também. Aí eu botei dentro do porta-mala, peguei assim, botei lá dentro dele, um pijãozinho bonitinho. Impressionante como eles pegam um fácil, né? Pega, porque nessa idade, né, encostou, descansou já, não tem jeito. Atende rápido. Dona Solange, tá nanando aqui. Aham. Tá bom, pode deixar que eu deixo recado pra ele. Ah, gente, tá bom, isso é um absurdo, eu vou ligar pro síndico. O que foi? O que tá acontecendo aqui? Nada, ficholinho aí, fez? Olha só, fica tranquilo que a gente toma conta aqui pra você, tá? Ninguém mais vai atrapalhar aqui não. Dorme que a tia do 403 vai te fazer um cafuné. Vem cá, como é que eu vou sair daqui agora? Seu Ginaldo, quando acorda assim no meio da tarde, dorme até amanhã. Uau! Pois é isso que acontece, gente. O áudio passa bem, cortou agora há pouco, mas tá bem. Vamos ver se passa pro próximo. Aí. Então, aí o que eu falei da questão da gestão, né? Da mão de obra, da supervisão, desse acompanhamento. Tem um funcionário próprio. E se ele faltar? Algumas dúvidas que podem surgir. Né? Meu porteiro saiu de férias, o colega pode substituir? Alguém acha que pode? Não, por favor. Isso aí, gente, ninguém acha que pode. Não pode. Mais pede, né? E acontece, né? Então, não pode substituir, né? A CLT, depois no nosso bate-bola final, vou deixar para o advogado nosso aqui, Rodrigo, sobre isso, mas a CLT ela tem limites de hora extra que o funcionário faz, se eu não me engano, salvo engano, 10 horas semanais. Me corrija se eu estiver errado. Mas pode trabalhar até 2 horas extras por dia. 2 horas extras por dia, tá? Então, ele não pode substituir o seu porteiro, né? Posso contratar autônomo para substituir férias? Quem acha que pode? Levantar a mão para mim também. Ninguém. Não pode, mas acontece. Né? A gente entende que o autônomo ele é para serviços não ordinários no condomínio. Um bombeiro, um eletricista, né? Mas porteiro, faxineiro, zelador, né? Serviço ordinário não encaixa na característica para estar como autônomo. Tá?
só um mês, preciso registrar, posso pegar o irmão do porteiro, o filho, tem um que é bom de serviço, gente boa, ele pode ficar no lugar, não te paga por fora. Alguém acha que pode? Não, pelo amor de Deus, gente, isso aí é um problema seríssimo. A gente teve um caso, o porteiro começou a trabalhar com a gente no dia 31 de dezembro, devidamente registrado, né? Funcionário nosso, não trabalha sem registro. Dia 1º ele acidentou em casa trocando uma lâmpada, caiu, fraturou, e aí ficou afastado, 15 dias por conta da empresa. Os próximos daí para frente por conta do INSS, fazem 2 anos isso. Ele acabou de ser aposentado por invalidez. Se não está registrado, vocês estão com um problema enorme na mão. Vocês podem pagar uma indenização altíssima, né? Então é muito importante qualquer pessoa que pise lá estar devidamente registrada. Ok? Meu porteiro faltou, o outro pode dobrar. A gente teve um caso também de um prédio que a gente atuava, que tinha uma outra empresa, que o porteiro dobrou, assim, o da noite faltou, todo dia ficou lá 24 horas. 24 horas. Aí vai acontecer igual aquele outro, ele vai dormir, né, primeiramente, vai dormir a noite inteira, né, você está cometendo várias infrações, né, excesso de horas extras, né, e, então assim, não existe, não existe, mas também acontece. A nossa empresa ela nasceu por conta disso, assim, o pai era síndico de um prédio e lá acontecia esse tipo de coisa, era um conservador antigo. E aí, o porteiro dobrava, agora você chegou na portaria e você falou assim, fica tranquilo, gente, você está seguro, aí está uma arma. Então, gente, aí a gente nasceu dessa forma, a gente pode fazer muito melhor que isso. Né? Nos casos assim, gente, procure uma empresa de terceirização para te auxiliar, para substituir uma férias, faltas. Pode ser, se você é funcionário próprio, pode ser que nem toda empresa terceirizada tenha um substituto para mandar, porque ela vai priorizar o quadro dela, mas pode acontecer dela poder te auxiliar. E se é terceirizado, vocês não vão ter esse problema. Quer terceirizar? Tem funcionário próprio, quer terceirizar? Estou terceirizado, mas quer trocar de empresa? O que eu devo olhar? A legislação ela é complexa, as responsabilidades também são, a corresponsabilidade. Então você tem que ter muito cuidado para escolher uma empresa adequadamente. E aí os pontos que eu chamo para vocês se atentarem. Primeira coisa, consulte a sua administradora. Ela sabe as empresas que estão atuando com mais qualidade no mercado. Ela não pode dar garantia para vocês que a empresa não vai gerar nenhum problema futuro, A garantia ela é do prestador. Mas ela sabe as empresas que estão tendo melhor, não gerando menos reclamação. Tá? Então, pergunte a ela, se ela não tiver ninguém para te indicar, vá no mercado e busque. Busque empresas conceituadas, associadas ao Secov ou outras instituições prestigiadas. O Secov está abrindo para poder associar empresas de conservação, de mão de obra. E ele faz um trabalho muito legal que é de acompanhar de perto essas empresas. Ele está desenvolvendo um projeto agora de compliance das empresas associadas. Tá? Então, ele acompanha de perto e ele dá uma garantia que você está procurando uma empresa correta. Mas não é só o Secov, tem outras instituições também que associam conservadoras, tem o SEAC e vários outros. Tá? É importante ter algum selinho por trás e ver o trabalho que essa instituição faz para essas empresas. Tá? Certidões. Fundamental em qualquer contratação, principalmente de mão de obra. Certidões negativas de débito. No final, eu vou disponibilizar para vocês um link da apresentação, e aí, esses hiperlinks você consegue direcionar para um site onde tem você consegue tirar todas as certidões, no site nosso. Mas você tem a da Caixa Econômica Federal, que controla o pagamento do Fundo de Garantia, você tem a da Receita Federal do Brasil, que controla o pagamento de INSS e outros tributos federais, como PIS, COFINS, Contribuição Social, a Prefeitura de Belo Horizonte, controla o pagamento do ISS, do Subsídios,
para o nosso superior do trabalho, né, débitos trabalhistas, se fez um acordo, não pagou, tá? E a Secretaria do Estado da Fazenda, que é mais para quem vende serviço, né? Se o seu fornecedor vende produto, se o seu fornecedor te vende algum produto, essa gestão também ela é importante, tá bom? Tem 2 vezes. Confirme se a terceirizada trabalha com profissionais registrados, né? Fundamental. A gente prefere mandar uma foto da carteira que foi assinada, algum cuidado básico, né? Conversa com o seu profissional, a carteira está assinada, está te pagando em dia, o profissional ele vai te dar notícia disso também, né? Então, porque não adianta você terceirizar e a terceirizada não registrar, né? Aí tem um outro problema. E no caso de um condomínio, não era porteiro, mas contrato um profissional, uma terceirizada, uma empreiteira, para fazer uma obra no condomínio, e o funcionário perdeu um dedo. Não sei se era cenário, mas perdeu um dedo. A gente ficou preocupadíssimo, mas foi contratado pelo condomínio, a gente só conversou para ver se tinham tomado as providências, a gente deu uma orientação para o síndico, né? Enfim, veio uma ação judicial envolvendo contra o condomínio e o prestador, né? Então o condomínio está se defendendo, mas e espero que esse profissional, né, esteja registrado. Desconfie de grandes diferenças de preço e equipare, gente. Não tem mágica. O custo de todas as terceirizadas ele é o mesmo, né? São encargos e o salário é definido pelo sindicato. Então, o que varia ali é margem de lucro, são outros serviços agregados, mas o custo é o mesmo. Então, as variações elas não podem ser enormes, tá? Então, fiquem atentos com isso. Aí a equiparação, se todas estão apresentando as mesmas coisas. Tem empresa que às vezes apresenta a planilha, mas ela não mostra o imposto ou o imposto fica separado. Então você acha que você está pagando um valor, mas tem mais um imposto, né? Então, se tem vale transporte, se tem ticket, se não cobra parte, se está previsto no cálculo. Então, fiquem atentos para está tudo incluso. Mas se tiver grande diferença de preço, liga a luz vermelha de alerta. Tá bom, gente? Deixa a mensagem para vocês. A vida é feita de escolhas. Qual que vocês preferem? Eu prefiro puro, mas com leite também às vezes é bom. Obrigado. Esse link aqui, fale com a gente. Vocês conseguem pedir a proposta, tá? Pelo LinkedIn, meus contatos aí, se precisarem, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Pedro. Bom, gente, quem aqui trabalha só por amor? Se eu não posso contar no seu serviço de graça? Não, só por amor. Gente, desconfia de preço baixo. Quando vocês contratarem qualquer serviço e não enxergarem margem de lucro para aquela empresa ou para aquele prestador de serviço, corre. Ele vai ganhar de outra forma. Então desconfie de preço baixo. Quem lê no jornal, comprou um celular e chegou um tijolinho na caixinha? Estava barato demais, né? E o Bocó comprou. Então, gente, desconfie de preço baixo. Adriana, faz uns cadeiras para mim, para começar o debate, tá bom? Pede para alguém trazer para mim 2 cadeiras de lado de mim. Então, gente, essa é a mensagem que a gente deixa. Eu trabalho por amor, mas eu quero ganhar dinheiro. A empresa tem que ter lucro para que eu não roube, não prejudique meu cliente. Se profissional é a mesma coisa. O preço médio do mercado, vamos supor que é um salário mínimo, aí tem um que cobra 400, ganha 20 nota fiscal. Olha que lindo. Né? Então a gente quer manter as empresas saudáveis, vamos cuidar da parte dos impostos, porque os brasileiros têm que pagar impostos. Não tem como fugir disso. Então se é mais barato porque está sonegando, nós vamos estimular isso aí. Então é uma preocupação que a gente tem que ter em qualquer contratação de serviço. Às vezes eu escuto, eu contratei uma portaria virtual, R$1.000 mais barato, e eles me emprestam dinheiro de graça. Gente, nem parente ou tem de telefone. Liga para pedir dinheiro. Some, os amigos desaparecem. Então eu estou vendo acontecer no mercado e o cliente é a merecida vítima. Porque ele está contribuindo para isso. Então nós somos, em algum momento, prestador de serviço, em outros somos clientes. Vamos usar o mesmo peso e mesma medida quando estamos com o cliente e quando estamos com o prestador de serviço.
Bom, eu peguei a mão pelo microfone, né, gente? Então tá. Vou chamar aqui o Dr. Rodrigo Zauli, Rodrigo Mafioletti e Pedro Ivo, que está aberto para perguntas, ok? Tá andando direitinho. Bom dia, gente. Meu nome é Rodrigo Zauli, sou advogado trabalhista, atuo na área há cerca de mais de 20 anos e trabalho com empresas terceirizadas há cerca de 10 anos. É um mercado que a gente sabe que tem até uma imagem um pouco deturpada perante o nosso poder judiciário, porque até hoje em dia, mas alguns tempos atrás, a gente tem conhecimento de inúmeras empresas que realmente não eram idôneas e descumpriam a legislação e chegavam a praticar até atos ilícitos. Então, perante o poder judiciário, a gente percebe uma resistência a empresas terceirizadas em geral, o que não pode ser generalizado, porque hoje em dia a gente vê muitas empresas idôneas e é natural que as pessoas tendam a querer contratar empresa terceirizada, porque realmente o trabalho, a contratação de pessoal próprio gera inúmeras dificuldades, conhecimento técnico, que pagar, como administrar, como substituir. Então, realmente, o empregado próprio é muito complicado, por mais que possa parecer mais barato, nem sempre o é. Já a empresa terceirizada, indo um pouco ao encontro do que a Marcela comentou agora, a gente percebe que, sendo empresas idôneas, é uma solução muito viável. Não há como realmente fazer milagres. Quem trabalha hoje em dia com mão de obra, eu estou vendendo mão de obra, eu tenho um preço de mão de obra tabelado. A convenção coletiva de trabalho estabelece quanto é que ganha por dia. A legislação trabalhista estabelece o que tem que pagar, como tem que pagar, o que reflete, o que não reflete. Questão previdenciária e tributária, não tem como contratar com preços milagrosos. Alguma coisa errada tem quando aparece preços milagrosos. Eu tenho um exemplo de um cliente que pediu para mim mais de uma vez, já apareceu, para justificar para o futuro cliente o porquê da proposta. Porque o concorrente apresenta uma proposta 20% mais barata. E aí, ele tendo acesso à proposta 20% mais barata, ele vai analisar o porquê que a proposta do concorrente está 20% mais barata. E aí vai verificar lá, a pessoa não vai dar intervalo entre a jornada. Só que não vai pagar o intervalo entre a jornada, como horas extras. A pessoa trabalha em jornada noturna, vai dar intervalo em jornada noturna, à noite, não vai, hora noturna reduzida. Base de cálculo da hora noturna, que é uma questão técnica. Essa é uma questão muito sensível, porque a empresa idônea e correta, ela vai pagar adotando a correta base de cálculo, e isso vai ser mais caro do que uma outra empresa. Então, gente, preço baixo é sinal vermelho, luzinha piscando, sirene. E em relação à portaria virtual, a gente acredita, como o Rodrigo falou, que é plenamente possível a convivência dependendo das peculiaridades de cada edifício e, obviamente, que tendo porteiro remoto, que é o futuro, está aí, mas vai ser necessária ainda a terceirização para fins de uma zeladoria competente, uma faxina competente. Ainda não temos como fazer uma faxina por robô, né? Nas casas já existem os robôzinhos, mas no prédio não deveria ser possível. Então vamos abrir agora para discussão, para debate, vamos tratar de dúvidas que vocês possam ter. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Eu tenho uma questão. Na fala lá do elogio e valoração. Na fala do Pedro ali, teve um momento que ele falou: porteiro não pode, zelador pode tudo. O que é um zelador? Se tudo do zelador pode fazer. Obrigada. Esse ponto era bem previsível, porque imagino que seja uma das principais dúvidas
hoje em dia, salário de substituição. A legislação estabelece que o empregado ele é obrigado a executar todas as tarefas que sejam compatíveis com a sua condição pessoal. Vamos lá, o que é compatível com a sua condição pessoal? A gente vai fazendo uma interpretação do Poder Judiciário. A gente tem que fazer, em cima disso, um paralelo, por exemplo, pegar o CBO para saber quais são as funções inerentes a uma zeladoria. O Poder Judiciário já teve uma tendência maior a condenações por acúmulo de função do que hoje em dia a gente tem percebido. Hoje em dia, havendo uma compatibilidade, realmente não tem tido condenações, desde que seja razoável, que não seja habitual, uma habitualidade importante. O que o zelador pode fazer? Ele pode fazer faxina? A princípio é compatível com a condição pessoal dele? Vai haver interpretação que sim e que não. A tendência é de que ele ajudar numa limpeza é uma coisa, vai fazer uma faxina é outra circunstância. Agora, um ponto crucial é porque a própria Convenção Coletiva de Trabalho, aplicável aos terceirizados, estabelece que, independentemente da compatibilidade, se ele exerce uma função distinta que conste na Convenção Coletiva de Trabalho, mediante autorização do empregador, então essa é uma condição sine qua non para ter o direito, ele tem direito a receber 12% do próprio salário pelas horas em que ele está substituindo. Então, gente, uma terceirizada, ela é idônea, como eu falei, a tendência dela é estar atenta a que isso esteja acontecendo, eventualmente vai pedir um parecer jurídico para justificar se vale a pena ou não pagar, ou assumir o risco de um eventual passivo trabalhista. Mas a tendência hoje em dia, um porteiro que tira lixo, a tendência hoje em dia é desfrutar um salário de substituição. Já uma faxineira que substitui o horário de almoço, aí ela tem direito. Aí não tem dúvida, até porque o salário do porteiro é superior ao dela, então ela está fazendo uma função acima do que é a dela, até em termos de remuneração. Então, uma faxineira que cobre o porteiro durante uma hora de intervalo, eu não tenho dúvidas de que tem que ser pago a hora, apenas a hora, como um aporte. Então, basicamente é isso. O acúmulo e o desvio, o que acontece o desvio? O desvio é quando você vai trabalhar habitualmente fazendo outra função. O acúmulo é essa situação, que eu estou ali como faxineira e eu estou acumulando durante a hora de almoço uma função de portaria ou de copeira. É um caso delicado, vamos imaginar. Uma faxina e uma copeira. Gente, será que uma faxineira não pode fazer um café todos os dias e servir um café? Eu digo o seguinte, ao invés de pagar em sua jornada para essa faxineira cumprir o horário do porteiro, pode-se pagar o acúmulo ou pode-se pagar em sua jornada? Qualquer um dos dois? Não, aí são duas situações distintas. Uma questão é, se ela usufruiu do intervalo entre a jornada em um outro momento da jornada dela, você não tem que pagar o intervalo entre a jornada. Do porteiro. Ela substituiu, você vai pagar para ela o adicional pelo acúmulo, e o porteiro vai usufruir esse intervalo, você não tem que pagar nada para ele a título de intervalo entre a jornada. Não precisa de pagar o acúmulo, basta pagar entre a jornada. Aí sim, para ela, isso que eu estava falando. Ela, vamos imaginar que ela tem a jornada de 8 horas. Ela chega às 8 horas da manhã e sai às 17. Então, ela cumprir o horário da jornada do porteiro. Para que ele goste do seu horário. A faxineira vai lá e come. Sim. Basta pagar o horário de jornada para ela ou ela teria que receber um acúmulo de função? Você vai pagar 1 hora para ela pelo salário de porteiro. Então não há necessidade que ela tenha um acúmulo de função? Não. Agora ela tem que usufruir do intervalo da jornada em algum outro momento. Ela. Claro. Senão ela vai receber o intervalo dela. Este provento na folha consta como salário de substituição? Sim, é o que estabelece na Convenção Coletiva de Trabalho. Não é salário de substituição, não, é adicional de acúmulo de função.
consta na convenção coletiva. Deixa eu ver. Acordo de função, cláusula 10ª da convenção coletiva de trabalho, tá? Adicional de acordo de função. Aqui. Queria fazer uma pergunta para o Rodrigo, da portaria remota. Rodrigo, você colocou aí a questão da acessibilidade. Então, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso, como é que a portaria remota pode trabalhar essa questão da acessibilidade, que hoje é uma questão muito sensível para os condomínios, né? E hoje a gente já vê alguns síndicos sendo responsabilizados judicialmente por ausência de sustentabilidade dos condomínios. Então eu queria ver como é que a portaria remota trabalha essa questão. Bom, tá. Sempre deixando claro que quando a gente entra no assunto acessibilidade, ele não é nada de infraestrutura física, isso o condomínio já precisa dispor, tá? É de que forma a portaria remota vai liberar aquele acesso para uma determinada pessoa. Existem tecnologias no mercado que ele permite para configurar o acesso exclusivo daquele usuário com tempos diferentes. E isso é possível quando o condomínio opta pela abertura das portas com motores. Tá? Então, basicamente, seria o seguinte: eu tenho uma dificuldade de locomoção. Eu indico no meu perfil de usuário que toda vez que eu acionar o meu tag ou o meu QR Code, seja qual for o dispositivo que eu use, aquela porta vai abrir e vai parar o tempo configurado necessário para mim. Tá? Então ele pode ser, eu vou falar da tecnologia que eu conheço, eu posso configurar ali 5, 10 ou 15 segundos de tempo de aguardo daquela porta. Então ela abre e aguarda até 15 segundos, que seria o tempo para um cadeirante, uma pessoa com muleta, andador, ou enfim. Fechou aquela porta, aciona a segunda, a mesma coisa. Tá? Então isso ele precisa ser configurado por usuário. É somente dessa forma que a gente vai garantir o bem-estar do morador, que é uma das nossas missões, é promover o bem-estar dos moradores também. Né? Pessoal. Queria voltar no assunto anterior, essa autorização do empregador, como que é feito isso? No caso, eu como síndico, eu tenho que preocupar com o dono da empresa, que ele está autorizando esse desvio. O que a convenção coletiva estabelece é o seguinte: quando devidamente autorizado pelo empregador, o empregado que vem exercer outra função, cumulativamente com as suas funções, terá direito à percepção de adicional correspondente a no mínimo 12% do salário contratado. Não é estabelecido como que funciona essa autorização expressa. Eu acho que isso tem até é intencional que isso não seja estabelecido, porque fica com isso e passa a ser até uma eventual tese de defesa do empregador que não dá autorização, dizendo não, se ele fez isso foi sem a minha autorização expressa. Mas eu entendo o seu ponto que você, na verdade, é um síndico e está preocupado com o eventual passivo trabalhista de uma pessoa que está ali exercendo uma função que não é a dela. Eu recomendaria que você, na qualidade de síndico, formalize ao empregador que a pessoa está acumulando a função em jornada de tal, tal e tal, e que você gostaria de confirmar se tem essa autorização expressa e se os valores estão sendo corretamente quitados. A princípio, seria um procedimento mais correto de se fazer, você como síndico. É importante também, a partir do princípio que você contratou uma empresa correta, né, uma empresa que vai lá, que acompanha, que supervisiona, ela vai observar se tem desvios. Né? Você contratou uma faxineira, e aí eventualmente essa faxineira começa a fazer manutenções elétricas no prédio, ou começa a ficar muito tempo na portaria. Então, a empresa ela tem que acompanhar isso. Mas também é importante que o condomínio não direcione funções para a funcionária. Então, olha, eu preciso que o funcionário faça alguma coisa diferente, faça para a empresa. Porque a empresa vai ter controle se aquilo está autorizado, se é permitido. Porque se passa deliberadamente para o funcionário, às vezes a empresa
ela não está sabendo, né? Ela não está lá no momento, né? Do que está acontecendo. Ela supervisiona, mas ela não está lá todo dia. Né? Ok? Vocês claros? Isso na realidade é importantíssimo, porque sequer você poderia determinar ao empregado terceirizado que faça uma determinada tarefa diferente, porque o poder diretivo é do empregador. Então não tem subordinação. Então, pode dar até um pedido de informação de vínculo direto, que é remoto e tal, mas vamos dizer, peraí, mas quem me dava ordens diárias era o síndico e não o meu. É remota essa possibilidade, mas não se exclui. Então, teoricamente, essa comunicação tinha que ser muito bem feita com o real empregador. Minha pergunta é... Vá você. Minha pergunta é para o Rodrigo. Nós já sabemos o que um cliente, um condomínio tem que se preocupar quando ele vai contratar uma empresa terceirizada, né? Já é uma coisa que todo mundo já tem costume, enfim. E quando o condomínio quer contratar uma empresa de portaria virtual, o que ele tem que preocupar? Obviamente com a parte fiscal, óbvio, mas o que de fato ele tem que investigar para escolher qual é a melhor empresa de portaria virtual para o condomínio dele? Bom, Renato, o que eu recomendo? Primeiramente, eu acho que essa busca pela empresa não diferencia muito de uma portaria de terceirização de mão de obra. Vamos buscar a solidez dessa empresa, se essa empresa possui ações judiciais, possui processos movidos contra ela. O Reclame Aqui é uma excelente ferramenta. Tá? Ele é uma ferramenta aberta, mas ele é um site muito sério. Ele faz questão de acompanhar todas as reclamações. Então, se você comparar o tamanho dessa empresa com o volume de reclamações que ela tem, é um excelente indicador. Outro ponto, uma das coisas que eu citei antes, acompanhar, ver se essa empresa tem um processo de capacitação dos seus colaboradores estruturado também, da mesma forma, senão a gente só está mudando problemas de lugares, né? Acompanhar recolhimentos, pedir certidões negativas de recolhimento de impostos é muito importante também. Acho que tudo isso, independente do segmento, do setor, é um direcionador, é um indicador para bons prestadores de serviços, né? Seja administrador, uma portaria remota, uma terceirização. Né? E o ponto principal é a satisfação dos clientes atuais. Isso é muito mais subjetivo, mas é possível se buscar também, porque isso a gente não controla. Eu, enquanto prestador de serviço, eu não controlo a vontade do meu cliente. Ele vai falar o que realmente ele está sentindo, né? Então, esse eu acho que é um dos maiores indicadores para a gente também conseguir definir uma boa empresa. Claro. Não quero complementar, mas eu acho que volta também em alguns tópicos que eu coloquei, que é a questão de desconfiar de grandes diferenças de preço, também é importante, porque às vezes o síndico tem dificuldade de ir atrás de informações muito complexas. Então, aceita o alerta, grande diferença de preço, pergunte à sua administradora qual empresa que está dando problema, qual empresa que está funcionando melhor. Né? Eu nunca ouvi caso de condomínio, por exemplo, que a porta atende que entrou ladrão, mas eu já vi caso de empresa de portaria virtual que entrou e ficou lá dentro andando e o monitoramento não viu. Né? Então, por que isso acontece? Às vezes a empresa não tem uma estrutura de alarmes adequados que aciona na central, né? Ou a central não está estruturada para ver isso acontecendo, não está entrando na praia. Ele está um pouco mais dentro do lado mais prático, assim, que eu vejo no dia a dia, que pode ser uma referência para vocês também nesse sentido. E a pergunta é para o Pedro. Pedro, qual que é o protocolo de vocês quando um morador desacata um porteiro, em determinados momentos chega até em dias de fato, e se o condomínio, no caso de uma ação trabalhista, de uma indenização, se o condomínio participa ou se aquilo é voltado para quem fez o desacato? Ótimo. Vou começar de trás para frente, na ponta da língua. É uma pergunta pertinente. O funcionário, meu funcionário, ou de qualquer terceirizado que está alocado no seu condomínio,
ele pode entrar na justiça, ele pode acionar o condomínio e a terceirizada. Né? Qual que é o papel, nosso papel, o papel da boa terceirizada? É cuidar para que isso não gere nenhum ônus para o condomínio. O que a gente faz em muitos casos? Ele cita o condomínio, a gente pergunta para o síndico, olha, a gente pode mandar um preposto da nossa empresa no seu lugar para você não ter que sair de casa, né? E acompanhar esse processo. A maioria prefere essa opção. Né? A maioria não quer ver processo, não quer participar. Mas eventualmente um outro, eu quero lá ver como é que é. A gente vai de táxi, busca o síndico, pergunta o custo do táxi, né? E leva ele para o Ministério do Trabalho, fazendo o acordo na frente dele, se tem acordo, né? E ele vê o processo acontecer. Mas a gente primeiro não gera nenhum ônus, né? Em 22 anos de empresa, nenhum cliente nunca teve nenhum ônus, né? Com o funcionário da nossa empresa, porque o funcionário é nosso, né? Não é de vocês. Bom dia. Tem uma colocação sobre esse tema que eu acho relevante a gente colocar, que é o seguinte: a pergunta do Léo é quando um morador... Ah, não, é porque eu respondi a segunda, né? Que ele fez. Sim. Entendeu? Agora eu vou responder a primeira, ok? Bom, em relação à primeira, você me atualiza, o Rodrigo é o meu diretor de operações, também é nosso jurídico, e ele vai saber explicar melhor. Ô Léo, só para colocar para você, nós temos um protocolo para isso, mas felizmente nós não temos ocorrências nesse sentido. Então, assim, a gente já teve situações de atrito, mas vias de fato, não me recordo, felizmente. Então, então, o desacato. O que acontece é o seguinte: a pessoa, ela é responsável pelos seus atos na vida civil. Então, suponhamos você, morador, gosta de uma encrenca, ou então chega em casa alcoolizado, enfim, inúmeras situações que você pode ir lá e ter um problema com aquele porteiro. O direito de ação é do porteiro, então vai depender muito do que aquele porteiro fizer. Então, se aquele porteiro entrar na justiça contra a CWE, chamar o condomínio para poder participar solidariamente daquele processo, vai depender da defesa explicar para o juiz que, olha, esse ato não foi praticado, o dano que foi causado a esse trabalhador não foi praticado nem mesmo pela CWE, nem mesmo pelo condomínio. Chama fulano para participar do processo, porque essa pessoa sim vai responder. Então, mesmo se o porteiro, o advogado dele vai saber também chamar a pessoa para participar do processo, porque o advogado não vai querer sucumbir ali, porque isso é fato. Então, é muito simples isso, porque isso, na realidade, essa decisão cabe ao juiz. Então, a justiça, ela é muito bem estruturada, isso é muito claro aos olhos da justiça, essa questão. Então, aí vai depender só a questão probatória e tudo. O condomínio não pode ser omisso. Então, em muitas situações, o que a gente faz? Olha, eu tenho um morador ali, eu vou reduzir um pouco, eu não vou chegar na questão das vias de fato ou da perturbação, não. Às vezes o morador tem um hábito. Nós tínhamos um condomínio que a moradora pedia para o porteiro aguar o jardim. Eu achava que estava fazendo tudo correto. Só que aí a gente orientou o síndico: olha, nós vamos advertir, nós vamos notificar essa moradora que ela não pode fazer isso. Porque se ela continuar passando uma ordem, veja bem, se o síndico não pode passar uma ordem por ter esterilizado, o morador muito menos. Então vamos formalmente notificá-la, porque se ela continuar, vamos orientar nosso funcionário também a alegar. Porque se ela continuar insistindo, o que vai acontecer lá na frente se a gente tiver uma ação de justiça? Eu mostro para o juiz: olha, eu até transcendi, eu cheguei até a orientar a pessoa para que ela não fizesse isso. Perfeito, Léo? Se eu colocar uma questão, né? Porque a questão é penal. Então não é judiciário desacato, mas com a calúnia, difamação, é ilícito penal. Nem vai tramitar na justiça do trabalho. Não vai, nem na área civil, né? Porque a questão, e se for uma agressão física, né? É ilícito penal também. Mais claro. Lesão corporal. Então não pode pessoal. Perfeito. Deixa o advogado fazer a colocação. Gente, só um esclarecimento em relação a essa situação, que é uma situação que pode acontecer e ela às vezes é mais comum do que a gente imagina. Na Justiça do Trabalho, a discussão envolve exclusivamente a relação com o empregador. Então, o porteiro que se sentiu ofendido, ele pode entrar com uma ação trabalhista, dizendo que no ambiente de trabalho dele, ele sofreu uma lesão, um dano moral, e pode chamar subsidiariamente o condomínio. A alegação do condomínio, do empregador, provavelmente é de que ele não teve ato, ação ou omissão capaz de justificar aquele dano. Quer dizer, eu não pratiquei nenhum ato
que tenha gerado o dano moral a ele. Isso aconteceu por conta de um condômino, então eu não posso ser responsabilizado e eu agir de forma a protegê-lo, e aí é a obrigação do empregador, que é dar o suporte para a pessoa de modo a minimizar o dano, de dar, quer dizer, ele não pode se omitir, mas ele também não agiu de modo a causar o dano. Agora, em relação ao condômino, pessoa física, se a pessoa também se sentiu lesada por aquela pessoa física, além da questão criminal, ele também pode ir a juízo na justiça comum, pleitear em face da pessoa física uma indenização pelo que a pessoa fez. São duas esferas diferentes, mas é possível fazer o pedido em relação aos dois. Aí o morador já não teria a tese de defesa de ausência de ação ou omissão, porque ele realmente agiu de modo a causar o dano. Aí vai ser justificado o que aconteceu ou não, né? Mas é basicamente isso. Bom dia, pessoal. A primeira pergunta é para o Rodrigo Marchioletti e a segunda pergunta é para o Rodrigo Dallo. Rodrigo, com relação à portaria, as dúvidas que eu mais vejo em condomínio e resistência, em relação a recebimento de correspondências e outros produtos, né, receber micro-ondas, enfim. O meu prédio mesmo lá parece uma loja lá, uma vitrine de loja de tanto produto que a gente que recebe lá, então acho que a maior resistência dessa comodidade. E a segunda pergunta é, como o senhor bem falou, não há, em função dos maus prestadores, na justiça não há boa fama. Né? E a vigor vejo a vantagem se terceirizar, a maioria das vezes porque há uma certa proteção. Não, se entrar na justiça, a conservadora que resolve. Diante dessa má fama, o senhor tem visto no judiciário que sim, as conservadoras são acionadas e o condomínio consegue passar ileso, ou normalmente o condomínio também é chamado por essa situação? A tendência é de ajuizamento, incluindo-se o condomínio. Tendência muito clara. Exatamente por essa má fama das terceirizadas. Então, o advogado, querendo se resguardar do direito de receber efetivamente, não importa de quem, ele entra com ação pleiteando contra o condomínio, contra o empregador, a terceirizada, e subsidiariamente o condomínio. O condomínio só vai ser instado a pagar se a terceirizada não arcar. Por isso é muito importante uma empresa idônea, que tenha patrimônio e que arque com suas obrigações, porque aí sequer condenação vai ter. Aí a gente vai até no volume de ações trabalhistas, que você tira uma certidão CNDT, a certidão de débitos trabalhistas. O fato de ter ação trabalhista não significa que a empresa é inidônea. A questão é ter uma certidão positiva, que a empresa positiva, com efeito positiva, que significa que a empresa tem condenação, foi intimada a pagar e não tinha crédito. Que pode ser positiva com efeito de negativa. Porque às vezes ela está devendo, mas ela garantiu o juízo. Ela deu um patrimônio, ela depositou, ela fez alguma coisa. Então ela pode ter uma certidão positiva com efeito negativa. O risco maior é realmente uma certidão positiva com efeito positivo. Ficou uma pergunta bem rapidinho. Em relação seria a rotina de entregas, é isso, né? Como funciona? Eu encerrei a minha palestra falando que é fundamental manter bons profissionais no condomínio. Então, essas pessoas elas são indispensáveis para uma boa rotina da portaria remota. E agora não é puxando a sardinha para o lado da conservação, da terceirização, mas as melhores operações que nós temos dentro que eu tenho dentro da minha empresa hoje, é onde eu tenho o serviço de zeladoria e faxina de forma terceirizada. Porque normalmente, agora eu vou devolver a sardinha para lá, normalmente eles são profissionais mais bem capacitados, mais bem preparados para atender essas demandas. Onde nós costumeiramente temos mais problemas é onde, na inclusão da portaria remota, aproveitou-se alguns profissionais e esse profissional foi mudado de função com velhos hábitos. Então, isso sim causa problemas para nós. E aí envolve a rotina de entregas, envolve a rotina de comunicação com moradores, aí envolve tudo, porque ele não perdeu aqueles velhos hábitos ele não entendeu, ele não é mais o porteiro, agora ele mudou a função.
Então, acontece em casos de acesso que ele conhece a pessoa, vai lá e libera, a pessoa não passa pelo processo de identificação e filtragem, enfim. Então, para se ter uma boa rotina, o que é necessário? Um bom profissional, um bom zelador, uma boa faxineira, capacitado pela empresa que está prestando o serviço para vocês, e de preferência de forma terceirizada. Isso é o que traz a experiência até então de 8 anos de mercado. Tem acesso a esses produtos no prédio? Como que é recebido isso é o zelador? Então vamos lá, a rotina. Desde o momento da solicitação da entrega, diretamente ela vai para a portaria. Tá? A portaria identificou, aí passa um pouquinho pela regra do condomínio. Então uma das primeiras perguntas é: o zelador ou faxineira pode receber ou não? Isso não é uma regra da empresa, nós tratamos isso como uma rotina do condomínio. Normalmente pode, tá? Uma vez tendo essa informação, se o zelador pode receber, a gente já aciona o zelador imediatamente através do telefone celular e ele desloca até a portaria para receber a encomenda. Tá? Segunda, se ele estiver em horário de almoço, aciona o faxineira ou, em última instância, o próprio morador. Vamos colocar aqui, na parte terceirizada, funcionários próprios, a gente já tem uma vasta jurisprudência nisso, mas na portaria remota que está chegando agora, o condomínio, como tomador de serviço, ele é responsável, subsidiariamente, dos funcionários da portaria, aqueles porteiros ou atendentes que tem, eles são submetidos à legislação de quando qualquer outro telemarketing de 6 horas, por ser atendentes, são porteiros. Essa portaria remota ela pode estar em outro estado, com outro CCP vinculada, prevalece onde está prestando serviço no condomínio ou de onde ele é recrutado. Primeiro, em relação à convenção coletiva de trabalho e do local onde ele está lotado. A gente foi firmado o contrato de trabalho onde ele trabalha. Então, se ele está remotamente no Mato Grosso, é a convenção do local do Mato Grosso e não de Belo Horizonte, por mais que ele atenda remotamente um condomínio em Belo Horizonte. Em relação à subsidiariedade, existe sim a possibilidade do pedido. Eu nunca vi uma ação, nunca vi, mas a tendência é de não acontecer. Por quê? Porque quais os condomínios você vai incluir? Aí o Rodrigo pode esclarecer, mas via de regra, eu imagino que o porteiro deva atender quantos condomínios? 50, 30, 10, 5? Eu não sei qual que é a formação. Vamos lá, não é a minha também especialidade, nós temos departamento, mas a lotação deles da CBO, eles são operadores de atendimento. Eles não são porteiros. Aí, por ser algo muito novo, inclusive essa semana saiu uma matéria da ABESE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica, iniciando um trabalho para normatizar a nossa atividade. Tá? Mas o que nós temos já de histórico de pedidos de ações trabalhistas ou algo do tipo. A que mais passou perto de o funcionário conseguir citar um condomínio foi de um técnico que teve um pequeno incidente no condomínio, isso foi em Santa Catarina. Ele teve um incidente com um portão, uns 40 dias depois ele foi desligado da empresa e ele entrou com uma ação contra a empresa e citou o condomínio. O condomínio ele foi excluído numa segunda instância, justamente pelo fato da empresa, na época, atender 20 e poucos clientes. Tá? Finalizou por algumas questões que a empresa realmente não estava 100% correta, de acordo com o funcionário, mas não pelo fato dele ter sofrido algo no condomínio. E a operação, eu entendo que é mais difícil ainda, porque os operadores, os atendentes, eles sequer vão ao condomínio. Então, o local, o ambiente de trabalho deles é o da empresa, realmente. Então, não existe a lotação lá física. Né? E por mais que ele possa, eventualmente... eu pensava seria esse proveito. Aí a gente pensa, quantos seriam os condomínios? Então, acho que o risco ainda minimiza em virtude de, havendo uma condenação e o empregador não tendo condições de arcar,
provavelmente o valor vai ser fracionado por números. Exatamente. Então, minimiza ainda um pouquinho mais, e eu vejo com muita dificuldade de ter uma condenação em virtude desse grande volume e rotatividade de condomínios que se presta a ser. Rodrigo, comigo, é sobre portaria virtual. Qual o procedimento da empresa virtuais de suspeito de entrou alguém no prédio? Qual é o protocolo para isso? Bom, eu vou falar especificamente do protocolo adotado por nós, tá? Primeiramente, durante a palestra, um dos itens de atenção que eu citei seria o de se aquele sistema ele está apto a identificar possíveis arrombamentos. Tá? Esse é um ponto sempre de atenção a ser verificado. Então, de que forma nós trabalhamos? Qualquer porta ou portão controlado pela empresa que se abra sem ter recebido um comando da base ou um acionamento do morador é um arrombamento, ou seja, é uma porta que se abriu sem o sistema mandar abrir. Tá? Isso é um arrombamento. Todo arrombamento ele é disposto de forma imediata para todos os operadores do atendimento, da central, com o evento de arrombamento e a imagem local. Então, cada ponto de monitoramento ele tem uma imagem que ela é vinculada. Isso é importante também um ponto, se esse software ele é integrado na operação, uma questão mais técnica, mas é importante. Então, arrombou uma porta, os operadores recebem o evento e a imagem de onde foi arrombado imediatamente. A Porter, nós somos uma empresa de portaria remota, nós não somos uma empresa de vigilante, de atendimento local em caso de arrombamento. Então, o protocolo para isso identificou o arrombamento, imediatamente, acionamento da polícia e comunicação dos responsáveis. Tá? Já aconteceu tentativas onde a gente desloca um técnico para um possível suporte e ele aguarda chegar a polícia para ele poder chegar até o local. Tá? Mas, basicamente, e é dessa forma que a gente age, acionamento de polícia, órgãos responsáveis e informar os responsáveis do local e moradores. Rodrigo, posso só pegar o gancho? Claro. Você falou sobre a questão das regras de incêndio, né? E nessa época aí de AVCB, todo mundo preocupado com essa situação, fala um pouquinho, porque realmente eu não conheço as poucas portarias remotas e virtuais que eu já tive acesso, não tem esse produto. Vamos explicar um pouquinho aqui como que funciona e o que os síndicos devem observar, né, numa possível contratação. Bom, existe a NBR 9077 que regula questões de acessos, de saídas de emergência. Tá? Um dos grandes diferenciais da forma como a gente trabalha é que tudo que foi desenvolvido para o atendimento da portaria remota, ele é específico para isso. Tá? Então, nós até trabalhamos no passado com equipamentos, fizemos uma junção de equipamentos de mercado para oferecer, aí sim, a abertura de portas à distância. Mas o conceito mudou, então tudo que é aplicado no condomínio hoje por nós, ele é um equipamento específico para isso, ele foi pensado para isso. No caso das saídas de emergência, são instalados esses acionadores de quebra de vidro. Esses acionadores de quebra de vidro, de emergência, que uma vez acionado, todas as portas automatizadas do condomínio e os portões de garagem vão abrir e permanecer abertos. Isso é para evacuação. Tá? Se o condomínio possui de um sistema de incêndio próprio, ele pode ser interligado. Então, o sensor detectou incêndio no condomínio, disparou o alarme de incêndio, já aciona a emergência da portaria. Tá? E existe uma outra função também, que isso é pela central. Se por algum motivo a central identificar uma emergência no condomínio, ela pode acionar essa emergência remotamente também. Tá? Liberar todas as portas e portões pela central. Um ponto que é mais técnico, mas é importante frisar, se o alarme disparar no condomínio,
pela central é impossível restaurar, que é para não acontecer de repente cair numa falha humana, o operador identifica, nossa, os portões estão todos abertos, não estou vendo fumaça, vou fechar. E mata todo mundo queimado. Então isso não acontece, é impossível de acontecer. Tá? Ela só consegue desarmar se foi ela mesma quem armou pela central. Inclusive, nós temos, em média, a cada 2 meses, solicitação do Corpo de Bombeiros, para quando eles vão fazer as vistorias, a gente manda o técnico, eles disparam todos os sensores, identificam todas as funcionalidades e aprova os laudos de ADCB sem problema nenhum. A Débora tinha uma pergunta. Como é que está o prazo? Temos mais 10 minutinhos. Aqui vai ser breve, Rodrigo. Suponhamos que o condomínio já pré-estabeleceu que os zeladores podem receber as encomendas, tá? Então, mesmo que o morador não esteja em casa, o zelador recebeu a encomenda do 1.600. Só que o zelador tem uma carga horária de 44 horas semanais e eles findou a carga horária de 16 horas. O morador não estava em casa, aquela encomenda ficou na portaria. A tendência é acumular encomendas na portaria, você concorda? Vai ter 1, 2, 3, 4 encomendas. E a tendência também é o morador não descer para pegar, porque se o porteiro não liga, ele liga uma vez, ele liga 2, ele liga 3, e lembra que o morador, que a encomenda está na portaria, aquela encomenda fica lá. Fica, some, extravia. Como é que a portaria virtual lida com isso? Não é a portaria virtual em si, mas como é que o condomínio vai lidar com isso? Com essas encomendas e com certeza vão se extraviar na portaria por falta de alguém que lembre o morador de descer e buscar e pegar, e correspondências registradas e protocoladas. Você não acha que existe um risco aí dessas correspondências se extraviarem ou até mesmo não serem entregues? Bom, Débora, o risco existe, tá? De que forma que a gente se protege para isso? Quando eu disse que para quais condomínios a portaria remota serve, o ajuste de procedimentos ele é necessário dentro do condomínio. Então, nós temos algumas soluções. Primeira e básica que nós recomendamos o zelador recebeu, a primeira coisa que ele faz é entregar um aviso, pode ser até um aviso físico, ou no escaninho ou diretamente no apartamento para o morador. Tá? O volume de moradores que não tem disponibilidade de retirar, vamos dizer assim, a gente restringe muito. De repente é o cara que mora sozinho, só chega à noite em casa e vai afunilando essas possibilidades. Né? E para isso, ainda existe uma última alternativa, que são as dos armários inteligentes, que hoje já são uma realidade, já muitos condomínios têm, inclusive nós temos disponibilidade também. Nessa situação, o zelador recebe a encomenda, cadastra para o morador específico e acondiciona no armário inteligente. A hora que o morador ele vai receber um alerta, a hora que ele chegar em casa, ele vai retirar a encomenda dele. É o locker, né? Seria o locker. Isso. Eu posso contribuir aqui. Claro, por favor. Eu sou seguinte de prédio com portaria remota. Nós temos 2 funcionários trabalhando em 12 por 36 em dias alternados, terceirizados. Então, todos os dias eu tenho um funcionário de 7 da manhã às 7 da noite. Os moradores sabem que entregas só serão recebidas até as 19 horas. E ninguém faz entrega de compra de internet depois de 19 horas. Então, eu sempre tenho alguém para receber durante 12 horas, 7 da manhã às 7 da noite. Mas é para um condomínio maior, né? Um condomínio que tem necessidade só de um funcionário, aí Estou dando um exemplo lá do nosso caso, né? E aí tem